Boa noite, todo mundo. Satisfação enorme estarmos aqui novamente com os irmãos, neste mês que é um mês de aniversário, né, de celebração do aniversário da Casa Espírita. Lembrando também que hoje, 1º de março, é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, e um outro aniversário não menos importante também é aniversário do CVV, hoje, do Centro de Valorização da Vida, que está fazendo 64 anos. E para aqueles que não conhecem essa informação, né, o CVV, que cuida de suicídio, ele começou em 1º de março de 1962, na sede da Federação Espírita de São Paulo, um berço assim, bastante espírita, né? Na falta de outros voluntários, começou com 17 voluntários que eram espíritas, né? Dentro da sede da Federação Espírita. De lá para cá, hoje nós fazemos 64 anos, tem um número bastante volumoso de espíritas hoje ainda dentro do CVV, né? Então, meus irmãos, nós vamos, dentro do ciclo de falas desse mês, né, que é de celebrações, nós vamos usar essa aqui, que é celebrando as lições do Cristo. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de mostrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa fala do Espírito de Verdade está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente essa fala aqui, né? A qual nós vamos trazer assim de forma mais detalhada para vocês agora, essa fala do Espírito de Verdade. Quando ele fala assim: venham como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, a intenção do Espírito de Verdade aqui, né, ele fala com aquela mesma autoridade moral que animou Jesus naquela época da sua missão, né, trazendo agora, em 1857, essa fala dele, um paralelo com aquela fala de Jesus, que outrora trouxe essa verdade lá aos filhos transviados de Israel, né? E por que como outrora? Porque ele está remetendo diretamente àquela missão de Jesus lá, quando ele veio ainda falar a um povo que era muito preso àquele formalismo religioso, um povo muito materialista, né? Preso ainda também àqueles ritualismos da tradição, e a expectativa também de um Messias político, porque naquela época esse povo esperava que Jesus chegasse, ou o Messias que chegasse, né? Chegasse com um exército, com um comando, com governadores, dando muitas ordens. Então, esperavam por alguém que viesse dominar aquelas terras lá de forma bastante forte. E não foi essa, né? A vinda de Jesus, como nós sabemos, não veio por esse âmbito, né? E por que ele diz o Espírito de Verdade aos filhos transviados de Israel, né? Transviado não significa mal, não. Transviado, quem transvia é aquele que desviou do caminho, se perdeu. Então, eles estavam somente desviados do essencial. Quer dizer, eles tinham aquela letra da lei, aquela letra fria lá, mas tinha havido perdido o espírito da lei, aquela questão de agir com o coração, aquela questão de respeitar e tratar o próximo. Então, eram pessoas muito formais, né? Os judeus, nas suas sinagogas, lá, com todo aquele formalismo, mas que se esqueceram que por trás daqueles irmãos lá
existiam pessoas também carentes. E ele diz, né, filhos de Israel, porque aqueles filhos de Israel foram instruídos espiritualmente, são os cristãos em geral. Na verdade, nós também somos filhos de Israel, porque todo aquele que já recebeu o evangelho, a humanidade, né, espíritos que já passaram por outras experiências religiosas, também somos filhos de Israel. Então, quando ele fala isso, o Espírito de Verdade, em 1857, ele fala: venho aos filhos de Israel, todos aqueles que descenderam lá naquela ocasião. E ele diz que vem trazer a verdade, né? Porque não é uma verdade nova, não, é aquela mesma verdade de Jesus. Jesus trouxe a verdade, aquela moral do Cristo, só que ele veio trazer, através lá da codificação, o Espírito de Verdade, agora essa verdade bastante explicada, desenvolvida e liberta, assim, das interpretações humanas, aquelas várias interpretações que a humanidade deu ao longo dos anos, né? A gente sabe que, sobretudo na Idade Média, usava-se o conhecimento de Jesus, as palavras de Jesus, até para matar. Então, ele vem trazer sobre um outro aspecto. E quando ele fala, né, que vem dissipar as trevas, ele não está se referindo a uma ignorância intelectual, né? Ah, está todo mundo em treva, não é porque eram todos ignorantes, não, mas eram principalmente porque eram materialistas. Então, quando ele se fala das trevas, ele está se referindo a uma ignorância espiritual, ou seja, aquele fanatismo religioso, o orgulho, o egoísmo, o dogmatismo, né? Tinha muito dogma, dogmatismo religioso, o medo da morte, o medo do sofrimento, né? A incompreensão da justiça divina. Essas eram as trevas em que, na pós-Idade Média, ali, né? Período de 1800, no nascimento do Espiritismo, né? O Espírito de Verdade vinha trazer e dissipar as trevas, assim como Jesus veio também dissipar aquelas trevas do Antigo Testamento lá, né? Ele afirma, o Espírito da Verdade, que a humanidade do século XIX, que é aquele período, 1857, e por extensão a nossa humanidade hoje ainda, esse período que vivemos no século XXI, vive uma situação análoga. Progresso técnico, muito progresso, né? Mas uma confusão moral e espiritual ainda muito grande. Então, aquilo que serviu no século XIX, né? Na época dessa mensagem do Espírito de Verdade, ela serve hoje para nós também, que ainda permanecemos em muita confusão moral e muita confusão espiritual, né? E o Espiritismo surgiu, então, como aquela luz explicativa, não como uma fé cega, aquela que você tem que acreditar porque alguém te falou, mas é uma luz explicativa. E é interessante quando ele fala no texto escutai-me, né? Escutai-me é uma vocação, um vocativo, né? Que é uma frase curta, mas que tem muito peso simbólico, porque não é crede em mim, acredite que eu estou falando, não, eu sou o Espírito de Verdade, não. É escutai-me. Escutar implica uma certa reflexão, exame daquilo que está sendo dito, razão, né? Então, está totalmente alinhado com esse espírito, né, com esse princípio do Espiritismo, que diz assim: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quando ele disse escutar-me, não é acredite em mim a qualquer custo que eu estou falando, não. Mas encare a razão, pergunte, tire sua dúvida. Por isso que ele fez essa vocativo lá, escutar-me. E aqui o Espírito da Verdade estabelece também uma metodologia espírita, aquilo que o Espiritismo veio trazer desde essas primórdios de Kardec, que era da não imposição, não mistério e não autoridade cega. Não era uma coisa assim, você tem que ouvir porque eu estou falando, eu estou mandando e ordenando. Não, não era imposição, era uma coisa mais clara. Ele segue lá na sua mensagem dizendo, né, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, esse daí é um ponto-chave, porque o que ele vem falar? Que o Espiritismo não vem substituir Jesus, de forma alguma, ele vem reavivar o sentido profundo dessas palavras do Cristo, né, como o Consolador prometido. Então, o Espiritismo foi o Consolador prometido, né, isso está lá nesse coisa, ele veio reavivar esse sentido
Consolador prometido por Jesus, quando ele disse: rogarei a meu Pai para vos trazer um novo Consolador. E os incrédulos, né, como ele fala aqui nesse texto, nessa fala do Espírito de Verdade, os incrédulos não são apenas ateus, mas são aqueles que creem apenas na matéria, né? Aqueles materialistas resolutos, né? Aqueles que absolutizam o poder humano. Para eles, o que valia era ter um exército, mandar em tudo, comandar em tudo. Aqueles que acham que tudo começa e termina na vida física, que é uma grande bobagem, né? Que não é muito por aí. Por isso que ele vem se referir aos incrédulos, né? E aí ele fala também da imutável verdade, né? Ele falou que ele quer lembrar que acima deles, acima desses incrédulos, desse materialista, reina a imutável verdade. Qual é essa imutável verdade? A existência de Deus. Deus estava acima de tudo isso, né? Deus estava acima de tudo. Existia também a lei de causa e efeito, que nada é por acaso, as coisas não acontecem assim muito ao acaso, tudo tem uma razão de ser. A imortalidade da alma, que ainda não era um consenso, mas que passou a ser explicada depois do Espiritismo, e o progresso espiritual contínuo, que é aquele que nascemos, vivemos, morremos, renascemos e progredimos novamente. Tudo isso depende da opinião humana, né? Podemos negar, ignorar, tudo isso independe da opinião humana. Nós podemos negar, podemos ignorar, podemos não acreditar em nada disso, né? Tem os ateus, outros que não acreditam, mas você não pode alterar essa verdade. Por isso que ele diz que é uma imutável verdade, embora a gente possa respeitar aqueles que não comungam, né, com essas verdades, aqueles que não acreditam nem mesmo nos fenômenos espíritas, mas é uma verdade que está no dia a dia, que faz parte da nossa vida. Então não tem como negar isso, né? Aí ele vem dizer ainda, né, que a imutável verdade é o Deus bom, Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então, olha a amplitude que ele deu aqui nessa condição de Deus, né, da natureza, né, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Então, ele corrige aquela imagem histórica, né, que Deus não é aquele Deus vingativo, não é um Deus parcial que atrai, vamos dizer, vai proteger uns irmãos e desamparar outros, não. Um Deus que pune arbitrariamente, aquele Deus punitivo que muitas religiões pregaram ao longo dos séculos, né? Inclusive, não só com punições, mas como também com a venda dos bônus, né? Porque se você adquirisse lá os bônus, você se livrava dessas punições. Então, ele veio mudar essa ideia e veio trazer qual é o Deus real, esse Deus, né? Esse Deus bom, esse Deus grande, é o Deus da justiça com misericórdia, aquele que não desampara ninguém, né? Onde cada um vai receber segundo as suas obras. O Deus grande é o Deus das leis universais, né? Não de capricho, mas daquelas leis universais que gira todo mundo, todos os planetas, né? E é um Deus que está presente tanto no microscópio, né, a semente que germina, na fala do Espírito de Verdade, quanto no grandioso, nas forças da natureza, que faz que se levantem as ondas. Então, você vê que ele traz o Deus de dois extremos bastante interessantes aqui para a gente, né? E isso reforça essa ideia central do Espiritismo. Qual é a ideia central do Espiritismo? Que as leis morais são tão naturais quanto as leis físicas, ou seja, as leis físicas existem e coexistem dentro de uma lógica que também existem as leis morais no mesmo sentido. Segue ainda o Espírito de Verdade, né, em sua fala, já concluindo esses parágrafos que eu trouxe do capítulo 6, segue o Espírito de Verdade dizendo assim: revelei a doutrina divinal. Então, aqui não se fala de um dogma fechado, não. Doutrina divinal, né, no contexto do Espiritismo, é o conjunto dessas leis morais universais que foram ensinadas por Jesus. Então, não é uma instituição, não é um sistema de poder religioso, não é um sistema de castas, não é um sistema de
por exemplo, de autoritarismo ou de pessoas que comandam e descomandam, não. É a doutrina divinal, é aquela onde cada um vai receber por aquilo que plantou, né? Então, e o Espiritismo também entendeu, né, nas palavras do Espírito da Verdade, que Jesus não revelou tudo porque a humanidade ainda não tinha a maturidade intelectual e moral para compreender certos temas. Então, isso é bem claro, né, quando ele traz aquelas parábolas, algumas daquelas lá com Nicodemos, que ele disse que para conhecer o reino dos céus tinha que nascer de novo, e ele pergunta se então ele teria que entrar na barriga da mãe, né? Então, ele revelou, ele trouxe esse conceito da reencarnação, que é muito consolador para todos nós, trouxe a pluralidade dos mundos, né? Agora mesmo nós vimos há cerca de um mês aí um novo planeta, o HD, parece 237, né? Que é bastante similar à da Terra. Então, você vê que desde 1857 o Espiritismo já trouxe a questão da pluralidade dos mundos, né? Dos mundos habitados, inclusive. A comunicabilidade dos espíritos, que não foi uma invenção do Espiritismo, que é uma coisa que já existia anteriormente, já existia na época da Bíblia, do Antigo Testamento, mas que ele veio jogar uma luz nisso aí, né? Veio tirar esse véu que fazia com que isso ainda fosse uma coisa bastante confusa de entender, bastante difícil naquela época, né? E também veio trazer outro tema muito interessante, que é essa de justiça divina ao longo de múltiplas existências, né? Sabendo que nós não podemos resolver tudo aqui, né? É como se a vida fosse apenas uma fase do nosso aprendizado, da nossa faculdade, mas que nós teremos certamente que rolar e rolar por bastante tempo para voltar e vamos evoluir com certeza através das múltiplas existências, como a gente conhece na literatura espírita vários espíritos que foram, reencarnaram, né? Tem lá logo nas primeiras lições lá dos cursos que a gente faz, encontra na internet, sobretudo ligado à AME Brasil, por exemplo, fala assim das vidas de Joana de Ângeles. Aí tem as várias encarnações dela, como freira, depois a última dela na Bahia, uma dela no México. Então, são as encarnações, as múltiplas existências que todos nós temos direito a elas, né? O que a gente sabe hoje em dia é que a gente tem que aproveitar o máximo possível esta encarnação que estamos aqui, que é um período curtinho dessa faculdade da vida. Afinal de contas, quando nós desencarnarmos, nós não vamos perder a vida, né? Como diz o Alberto Almeida, um palestrante lá do Belém do Pará, a vida não tem antônimo, né? A vida não tem antônimo, não é porque é morte, a morte é do corpo, a vida, nós estávamos com ela, entramos no corpo, vamos sair do corpo, vamos perder o fluido vital, mas a nossa vida continua, porque a vida é uma só, são essas várias existências. E ele diria lá no final da sua fala assim: como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. Então, o ceifeiro, né, aquele que está fazendo a colheita lá, né, e ele diz que reuniu o bem esparso, ou seja, o bem sempre existiu, só que ele estava espalhado lá em filosofias, em religiões, em gestos isolados de amor e justiça. Então, Jesus, ele não inventou o bem, ele não inventou o amor, ele veio colocar isso sob um novo prisma para a gente, veio colocar numa nova visão, num novo pedestal, para dizer que aquilo sim era o mais importante. Então, não que ele tenha criado. Então, por isso que ele diz que ele reuniu o bem esparso no seio da humanidade, porque esse bem já existia assim. Ele não criou o bem, ele organizou, sintetizou e exemplificou como um ceifeiro, que um ceifeiro também não cria o trigo, né? Ele vai lá e colhe, apenas colhe, recolhe a plantação e recolhe aquilo que já amadureceu. Então, era mais ou menos o sentido da fala, né, do Espírito da Verdade, que Jesus disse que isso, ele, como ceifeiro, ele reuniu o bem esparso no seio da humanidade, então, aquilo que já existia. E o Espiritismo, ele faz alguma coisa semelhante a isso, né? Ele organiza, explica, conecta ensinamentos morais e espirituais
que estavam dispersos e incompreendidos. Até então, até o 1857, a época do Kardec, esses conhecimentos, esses ensinamentos ainda estavam muito confusos, não eram muito claros. E foi retirado esse véu desses ensinamentos, né? E ele disse finalmente, né? Reuni tudo isso e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Ele está reproduzindo as palavras do Cristo lá, porque é o fechamento mais humano e consolador que o Cristo poderia ter feito, né? Que o sofrimento aqui não é apenas físico, não. É um sofrimento, é a dor moral, é a culpa, tudo que Jesus tratou, né, nas suas passagens com aqueles vários irmãos com os quais ele convivia, a angústia existencial, o medo da morte, as injustiças aparentes da vida, né? Porque aquilo que a gente chama de injustiça, a gente vai ver que não é tanto assim, né? É aparente, né? E Jesus chama aqueles que sofrem, não chama os perfeitos. Então é interessante porque esses sofrimentos que desde aquela época eles foram citados, né? Eles são sofrimentos muito atuais, né? Hoje nós continuamos com esse mesmo tipo de problema aqui. A dor moral, a gente sabe que ela dói mais do que um braço quebrado, né? A culpa, ela pode levar uma pessoa ao fundo do poço, pode levar para a depressão. A angústia existencial, quem não tem, né? O que vai ser do dia de amanhã, né? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O medo, né? Tem muito espírita que tem medo da morte, não é, vamos dizer assim, entre aspas, não é pecado ter medo da morte, não, que muita gente não sabe o que vai ser, né? Aqueles que quiserem dar uma pesquisada na bibliografia, tem uma página, acho que é de Humberto Campos, que chama assim, Treino para a Morte. A gente lê lá, ele dá umas dicas todo dia, o que você tem que fazer para treinar para morrer, é muito bom. E as injustiças aparentes da vida, que são meramente aparentes, não são injustiças reais, né? E ele veio não para os perfeitos, veio para aqueles que sofriam mesmo. E o Espiritismo ampliou esse convite do Cristo aí, que ele veio explicar por que nós sofremos, né? Hoje nós temos bastante ideia assim, né? Não é de graça, né? Não é porque Jesus não gosta de mim, Deus não gosta de mim, não. De onde que vêm certas dores, né? Como diz o Haroldo Dutra, né? Que acho que tem um episódio muito sério na vida, uma hecatombe, uma coisa, a pessoa pergunta assim, mas Senhor, por que eu? E o Haroldo Dutra fala assim, por que não eu? Também pode inverter essa pergunta, né? Por que foi logo comigo? Por que não foi comigo? Por que não eu? Qual o privilégio que eu tenho nessa vida, né? Como diria um amigo meu carioca, sem muita brincadeira, quem é você na fila do pão? Na fila do pão, todos nós somos pessoas comuns. Né? Então, quem é você na fila do pão para não acontecer isso com você, não acontecer um episódio difícil na sua vida? Acontece com todo mundo. E para que essas coisas servem? Para que essas dores servem? Né? Como transformar, que é a principal, né, explicação do Espiritismo, como transformar essa dor em crescimento e em maturidade espiritual, que é através dela que nós vamos evoluir. Não tem outro caminho, né? A dor vai ser aquela que nós vamos crescer com ela. É muito comum aqueles episódios de pessoas que ficam acamadas durante muitos anos, em casa, nos hospitais, daquele momento inicial de revolta, né? Daquele por que eu, por que comigo, você vai ver que o tempo vai passando, e a consolação vai chegando. Sejam ou não sejam espíritas, porque esses estágios prolongados de dor remetem muito à reflexão. Todos aqueles que têm muito tempo, sobretudo aqueles que ficam em hospitais, né? Eles têm muito tempo para refletir sobre a vida. Né? E o consolo espírita, como sempre, não promete milagres, mas oferece um sentido para isso tudo que está acontecendo. Não vamos resolver o seu problema. Quem resolve são só as cartomantes lá. A gente não resolve nada. Né? E aí ele disse ainda, agora voltando lá no capítulo 6, mas no item 3, porque eu estava falando do item 6 daquela mensagem, lá nesse mesmo capítulo do Evangelho, Jesus disse assim, eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador que ficará convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque o habita, permanece convosco e estará em vós. Essa é a fala de Jesus, e o Espírito da verdade é esse que nos falava anteriormente, né, no item 6 lá.
E quando ele disse outro consolador, algumas traduções bíblicas usam essa palavra o consolador, né? Ele usa como paráclito, né? É um nome usado ali, paráclito, no lugar de consolador, que vem do grego, né? Da palavra paráclitos em grego, que indica alguém que consola, alguém que orienta, alguém que defende e que acompanha interiormente. Então, esse era o consolador prometido por Jesus. E por que outro, né? Por que outro? Porque Jesus foi o primeiro consolador, aquele que veio para consolar, né? Os deserdados, os mansos e deserdados. E esse outro consolador seria o Espírito de verdade que viria na continuidade dele. Então, o Espírito de verdade não é alguém somente que fala a verdade, não, mas é aquele que conduz a verdade através dos ensinamentos, né, ajudando a compreender essa verdade progressivamente, que é o papel que ele tem feito junto a gente. Jesus, né, naquele momento que prometeu isso, ele estava se despedindo dos discípulos, né, e fez uma promessa muito importante. Ele pede ao Pai, a Deus, né, que envie outro defensor ou consolador. Quando ele diz, pedirei a meu Pai que vos envie outro consolador. Esse defensor permanecerá para sempre com os discípulos, né? E ele é chamado Espírito de Verdade, Espírito da Verdade em algumas literaturas, né? O mundo não consegue percebê-lo nem acolhê-lo, porque é um espírito, não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa física, e permaneceu conosco. Mas os discípulos o reconhecem porque ele permanece com eles e estará neles. É aquele mesmo espírito que animou os discípulos naquele momento lá de Pentecostes, onde eles realizaram todas aquelas curas, né, já previstas por Jesus. Então, eles estavam imbuídos ali de um espírito, que podemos chamar que era o espírito da verdade. E quais são as funções desse consolador, né? Ensinar todas as coisas, fazer lembrar o que Jesus disse, porque é mais ou menos essa mesma função do Espiritismo, lembrar aquilo que Jesus nos ensinou, esclarecer o que não pôde ser compreendido naquela época, né, pelas parábolas e pelas incompreensões, pela limitação do povo naquela ocasião, sobretudo consolar, que era a missão mais importante, né, e restabelecer a verdade deturpada, aquela deturpação muito grande que teve sobre toda a vida e a epopeia de Jesus aqui. Era também uma função desse espírito de ser universal, impessoal e progressivo, porque hoje é a função dos espíritos. Eles estão em todos os cantos do planeta, do mundo, né? Então não é um que veio aqui só para o Brasil para resolver o nosso problema, não. Eles estão agindo no universo todo. Aí, agora eu trouxe aqui o texto, né? Tem a transcrição lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 4, que diz assim: Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender, consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito da verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que aquilo que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E a gente sabe que até hoje, né, tem muita gente que ainda não entendeu e ainda nem acredita muito nessa questão do Cristo e deixa isso em segundo plano, né? O Espiritismo vem, então, segue lá o texto do Evangelho, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento, né, do Espiritismo, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem, então, abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as coisas. A respeito do Espiritismo, eu trouxe aqui ainda um trecho desse livro Viagem Espírita, 1862, que, por sinal, nós passamos por esse estudo no domingo passado, há uma semana atrás, né?
onde Kardec reportava lá num discurso em Bordeaux, né? Ele fez aquela viagem ali pelo interior da França todo para avaliar o espiritismo. Em 1862 tinha só 5 anos de doutrina. Ele foi em todas as cidades para avaliar como é que estava o desenvolvimento do espiritismo. Fez um trabalho braçal muito grande. E nessas viagens, sempre em comunicação com ele, os espíritos diziam que ele não devia se preocupar muito com as críticas, não. Que aqueles detratores do espiritismo, né, aqueles que falavam mal, seriam os que mais iriam divulgar o espiritismo. Então ele falou assim, não se preocupa não que eles vão divulgar. E num trechinho desse livro, ele fala, o Kardec fala isso aqui, ó. Um adversário asseverou em certo jornal lá, porque o espiritismo é cheio de seduções. Ele não podia, malgrado seu, fazer maior elogio da doutrina, condenando-se ao mesmo tempo de maneira mais peremptória. Dizer que uma coisa é sedutora é dizer que agrada, né? Esse foi o adversário dele. Ora, eis aí o grande segredo da propagação do espiritismo. Então ele estava falando naquele momento que o espiritismo crescia assim a olhos vistos, né? Que então lhe oponham algo de mais sedutor para suplantá-lo. Se não o fazem, é que não tem nada de melhor a oferecer. Aí ele pergunta assim, por que ele agrada? Por que o espiritismo agrada? Porque ele é sedutor? Aí ele mesmo responde, é muito fácil dizê-lo. O espiritismo agrada porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro, porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir, porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. Porque com a pluralidade das existências, essas misérias têm uma razão de ser, são explicáveis e, em vez de acusarem a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. Porque ainda o homem é feliz por saber que os seres que lhe são caros não estão perdidos para sempre. Os encontrará novamente, que estão quase sempre ao seu lado, que é a realidade que a gente sabe, né? Dos nossos antepassados e daqueles que vamos reencontrar depois do nosso desencarne. E porque todas as máximas dadas pelos espíritos tendem a tornar melhores os homens uns para com os outros. Essas são as respostas que Kardec mesmo deu. Por que o espiritismo era tão sedutor? Vale para os dias atuais, né? E ele ainda complementou dizendo assim, existe ainda outros motivos que só os espíritos são capazes de compreender. Em compensação, que meios de sedução oferece o materialismo? Ele está opondo o materialismo ao espiritismo. O nada. Eis aí toda a consolação que ele dá às misérias da vida. Então é bem interessante lembrarmos isso aqui, porque isso estava em 1862, foi 5 anos após o advento do Espiritismo, e continua valendo para nós até hoje, né? Mas é interessante pensarmos nisso para dizer assim, como é que nós podemos aplicar, ou como nós devemos usar essa mensagem do Cristo, né? Vamos aplicar isso tudo que o Cristo falou e que o Espiritismo esclareceu. Aí eu sempre lembro disso aqui, que é seguindo aquele conselho bem prático da benfeitora Joana de Anjos, que é assim, quando a gente não pode fazer o que deve, então a gente deve fazer o que pode, né? Você não pode construir um orfanato, mas pode adotar uma criança, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, você não pode fazer o que deve, é uma coisa muito grandiosa, mas você deve fazer o que pode fazer, dentro dos seus limites, né? E aí a gente se faz algumas perguntas muito interessantes, né? Assim, como é que eu vou ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Quem nunca passou por isso, né? Eu não estou preparado, né? Eu não sou nenhum Jesus. Muita gente não fala assim, eu não sou Jesus, como é que eu posso fazer isso? Então, como é que eu vou ensinar a verdade se eu ainda tenho inclinações para mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como é que eu vou fazer isso daí, se eu ainda estou preso a alguma coisa do mal? Como é que eu vou transmitir o bem? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Essas são perguntas que qualquer um de nós poderia ter feito a si mesmo aqui, né, no recôndito do nosso lar, lá no quarto. Mas essas mesmas perguntas foram feitas a Jesus pelo apóstolo Tadeu, numa reunião. Eles estavam lá na casa de Pedro, né, reunidos num encontro fraterno,
E Tadeu estava assim meio angustiado, porque ele fez essa pergunta ao mestre: como é que eu vou fazer isso tudo? Né? Eu tenho todos esses problemas aqui, ó. Como é que eu não sou perfeito, mestre? Ele quis dizer mais ou menos isso. E não era que ele quisesse fugir da raia, né? Não é que ele não quisesse trabalhar. Ele se reconhecia uma pessoa limitada, com muitas dificuldades. Então, como é que eu vou transmitir esses seus ensinamentos ainda com esses problemas aqui? E como sempre, Jesus, ao responder, né, ele sempre fazia isso quando respondia aos seus apóstolos, ele não dá aquela pergunta direta, ele vai lá e conta uma passagenzinha, né? Ele elabora alguma coisa que vai objetivar na mente dos discípulos isso. E aí ele vem e conta essa história aqui, né? Essa história nós lemos ela recentemente aqui no livro aqui da terça-feira, que é Jesus no Lar. Jesus fala que existia um santo da lei, um pregador, daqueles que era conhecedor da verdade, né, que ele conhecia bastante a verdade e que ele tinha um ofício. Né, ele, além de pregar a verdade tudo, ele tinha um ofício que ele levava medicamentos da cidade para o campo. Usava para isso um burrico, né, um burrico que era muito assim caprichoso e muito instável. Na palavra do livro, era um burrico caprichoso e meio instável. Não era aquele que você podia confiar muito dele, não. E ele passava pelo interior, quando ia levar os seus remédios para a população, e fazia as suas pregações. E esse santo da lei, num dado momento, começou a se questionar, como Tadeu se questionou aqui, questionou Cristo. Eu não tenho capacidade para isso, eu não posso fazer isso, eu não sou ninguém, como é que eu vou falar para as pessoas, como é que eu vou pregar e tal? E ele resolveu que ele não ia fazer mais isso. Não, não vou fazer isso não, eu não tenho competência, né? Viu, Juliano, não vou evangelizar mais ninguém, não. Não tem moral para fazer isso. Então ele resolveu jogar a toalha. E aí, ele, naquele momento que ele interrompeu esse trabalho, em dado momento ele se sentiu muito mal com aquela interrupção do trabalho, né? E pediu aos céus, pediu a Deus que desse uma iluminação para ele. Como é que Deus pode me ajudar com isso aqui? Então, num dado momento, ele teve um sonho, né? Sonhou que vinha com o seu burrico lá pela estrada rural para levar os remédios, e ele encontrou um anjo. Ele vinha montado, encontrou um anjo, e o anjo fez 3 perguntas para ele, né? Como é que vai? Tudo bem? Cumprimentou e falou assim: quantos coices você me diria que o seu animal já deu hoje? Falei assim, diversos, deu diversas coisas. Assim, e quantas vezes que ele rosnou e acordou todo mundo na casa lá onde você mora? Perdi as contas. Quantas vezes ele incomodou a sua vizinhança aí com essa instabilidade dele, porque é um animal muito nervoso, né? Aí o camarada já perdeu até o rumo para responder, e este anjo que o encontrou no sonho, ele estava sonhando, né? Bom lembrarmos disso, no sonho, ele disse: você já pensou o que seria dessa população que recebe os remédios se esse animal, se esse seu jumento, resolvesse não trabalhar mais, se ele se revoltasse contra você e dissesse que não vai mais carregar essa carga no lombo? O que seria daqueles doentes que você tem levado com remédio? Aí ele ficou muito pensativo, né? Ele falou assim: puxa vida. Então ele disse: olha, lógico que todos nós temos nossas limitações, mas você não pode, em função delas, recusar a fazer o seu trabalho, que da mesma forma, se o jumento recusasse a te ajudar, ia causar um grande mal a toda essa população que você ajuda, você também, deixando de levar a palavra a eles, vai fazer isso. E você tem que ter confiança em Deus, que Ele vai te ajudar nas suas limitações, nas dificuldades que você tiver, Ele vai poder fazer com que você supere essa dificuldade e crie as soluções que você precisa criar para aquele povo, porque aquele povo acredita muito em você, eles estão totalmente carentes da sua palavra. Então, foi esse o desfecho dessa história, e aí Jesus, né, depois de contar a história, ele arrematou para Tadeu com essa fala aqui, né? Ele falou assim: Tadeu,
O trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, sair lá das profundezas, né? A maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. É muito bonita essa figura aqui, né? Porque o lírio está lá, ainda no meio da lama, mas mesmo estando com aquelas raízes no charco, ele emerge para o céu e ele brilha e faz toda aquela beleza do lírio, né? Então foi a figura que Jesus trouxe para dizer para Tadeu, que era possível sim fazer isso, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, mesmo diante de todas as nossas limitações. E como devemos usar essa mensagem do Cristo trazida no seu Evangelho, né? Tudo aquilo que nós conhecemos. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é um erro grave. Basta você ler o Evangelho. Isso daqui está entre aspas, porque não fui eu que disse, né? Estou trazendo aqui uma fala do Espírito Alcione, neste livro Renúncia, né? Nesse capítulo 3, chamado Testemunhos da Fé, quando perguntaram para ela qual seria a forma de usar essa mensagem do Cristo. E ela fala, isso aqui está repetido várias e várias vezes no estudo do Evangelho Redivivo, que a gente faz às segunda-feiras, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, precisa ser meditada, precisa ser sentida e precisa ser vivida. Então, primeiro você conhece a mensagem, que é aquela leitura que muita gente faz, né? Então, você lê é muito fácil, qualquer um que sabe ler consegue. Ela pode ser meditada, aí você precisa refletir sobre aquilo que você leu, e principalmente você precisa sentir, ela precisa ser levada ao coração, porque se ela não for levada ao coração, não vai ter efeito prático para ninguém. E precisa ser vivida, né? Eu gosto muito desse verbo aqui, porque esse é o original desse livro, que a mensagem do Cristo precisa ser vivida, e muita gente, quando vai se referir a isso, fala que ela precisa ser vivenciada. Então eu faço uma diferença, porque vivenciar não é exatamente o mesmo que viver. Vivência é aquilo que a gente faz aqui, vou fazer um teatrinho aqui que nós somos pobres, então nós vamos fazer uma vivência de um mendigo, de uma situação muito difícil. Viver é você ir lá no meio daquela Cracolândia e levar lá a sua marmita e comer junto com eles e entregar. Isso é viver a mensagem. Então, o recado da Alcione é bem preciso, é esse, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, que é aquilo que qualquer um de nós pode fazer, podemos ler, precisa ser meditada, temos que refletir a respeito dela, tem que ser sentida e tem que ser, sobretudo, vivida. E ela remata sua fala dizendo assim, nesta ordem de aquisições, né, das 4 ações lá, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler, quer dizer, um professor, aquele mestre, né, que é o preceptor, aquele que ensina. O mestre, porém, agora o mestre em maiúsculo está se referindo a Jesus, o mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensáveis a cada passo da existência. Então, ela diz que Jesus não está ensinando somente, né, palavras, ele está ensinando como proceder, que foi a vida dele toda aqui na Terra, foi de exemplo, né? E nós já vamos concluir aqui, trazendo aqui uma fala que é bem recorrente, né? É muito usado no Espiritismo, dizendo assim, né, que Jesus é a porta, né, e Kardec é a chave para abrir a porta, né? Aí eu usei fazer assim, uma pequena alteração aqui nessa expressão, dizendo assim, Jesus, quando chegar à nossa porta, né, quando Jesus bater a nossa porta, ele está batendo ali, né, o Espiritismo é a chave para a gente entender para onde devemos caminhar e o que precisamos fazer. Esse é o objetivo nosso. Então, como já foi dito pelo Espírito da Verdade, o Espiritismo não veio trazer nenhuma verdade nova, não veio reinventar a roda, mas ele veio explicar a moral do Cristo e trazer claridade para a nossa vida, para sabermos, né,
de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui e qual o nosso objetivo, qual o grande sentido da nossa vida aqui. Né? Ficaria por aqui, agradeceria aos irmãos pela sua oportunidade e pela paciência. Fiquem todos em paz com Deus. Boa noite a todo mundo.